Bom, pessoal, ser pai é algo divino que Deus nos traz para a nossa vida. Ser pai é uma alegria e ser avô é uma alegria em dobro. Algo inexplicável que nos traz o cumprimento da vida, nos transforma, nos desperta também uma grande preocupação. Será que vamos saber criar bem os nossos filhos? No fim, as alegrias superam a nossa apreensão. E já tá gravando? E você tá me lascando. Mudou o meu jeito de olhar o mundo e aproveitar cada momento, curtir cada momento ao lado do meu filho. Na verdade ela está transformando, né? Porque a minha filha tem 3 anos, então estamos no início aí da jornada. Agora, com certeza, é amadurecimento, né? Você precisa criar mais casca, você precisa ter mais responsabilidade, porque você tem uma pessoa que depende muito de você, né? A grande transformação está na valorização do simples, os pequenos detalhes, realmente em priorizar aquilo que você não priorizava em algum momento, especialmente com filhos pequenos, como é o meu caso. Realmente isso faz toda a diferença e gera uma conexão que é não apenas física, mas é uma conexão de alma, é uma conexão de corações e realmente de um amor muito genuíno. A paternidade na minha vida foi muito cedo, porque eu fui pai muito jovem. Então eu tive uma quebra, assim, de uma ruptura muito grande de amadurecimento mesmo, né? Então tive que estudar à noite, então foi para minha idade foi uma mudança muito radical e eu não me arrependo de nada, porque isso transformou muito a minha vida. Isso me trouxe uma maturidade que ainda eu tive que buscar com a certa idade, e foi uma das melhores coisas do mundo que aconteceu na minha vida, porque me trouxe mais responsabilidade. Mais cuidado com o trânsito, mais cuidado com o que você vai falar, mais cuidado com o que você vai fazer, porque é um exemplo, né? Você tem que dar um exemplo positivo, né, para o seu filho, né, para sua filha. A paternidade realmente é um negócio muito interessante. Eu aprendi verdadeiramente o que era o amor. O amor por filho, ele é realmente diferente. Uma vez que você tem essa oportunidade de ter o filho, você vai conhecer o que é o amor de verdade. A paternidade mudou muito, principalmente falando por mim, a minha vida, né? E depois que eu tive meu filho, né? Ele já tem 21 anos, que ele vai fazer em setembro. O dever, o carinho, a forma que você enxerga o amor verdadeiro, aquele amor que transforma a sua vida, tanto minha quanto a minha esposa, não tem preço. É um amor incondicional, que você consegue fazer de tudo pelo seu filho e lutar por ele e batalhar por ele. Ser pai mudou o centro de responsabilidade e o centro de gravidade do mundo, onde deixa de ser eu e passa a ter como principal foco nossos filhos, o outro, né? Tem uma responsabilidade incrível, né? E a gente se motiva mais, cada vez trabalhar mais quando passa a ser pai, né? Aí você vê o mundo de outra forma. Bom, através do amor, responsabilidade, presença, legado, orientação aos pequenos através do exemplo, é isso que transformou a minha vida, através da paternidade. A paternidade transformou, trazendo uma visão de mais cuidado com as pessoas, né? Não só com os próprios filhos, mas com as pessoas em geral. Pessoal, ser pai me fez entender ainda mais o amor, a responsabilidade e o cuidado de Deus conosco. A paternidade transforma minha vida de uma forma assim surreal. Quando a gente se torna pai,
a gente se torna exemplo. Então, assim, o exemplo fala mais que tudo. Eu acho que a paternidade ela acabou mudando a minha vida drasticamente, né? Eu acabei enxergando o mundo de uma forma melhor, no sentido de valorizar pequenos momentos, valorizar tempo junto com a família, e acredito que isso me fez ver um lado que eu não via da vida. Então isso fez com que todo o tempo que eu tenho com a minha família, todo o tempo que eu tenho com meu filho, eu acho que são momentos que eu quero levar pro resto da vida. Bom, eu acho que a paternidade traz um conceito de deixar a gente cada vez mais consciente das nossas atitudes, né? Ser melhor dia após dia. A partir do momento que o bebê nasce, você acaba nascendo com ele, né? Que é aquele sentimento inexplicável. Você vê aquele olhinho, aquela boquinha que você tanto esperou pelos 9 meses, né? Então você acaba nascendo e olhando o mundo de outra forma, porque você tá sozinho, tem você e sua esposa. Aí você nasce aquele serzinho que depende 100% de você, então é ali que você acaba se transformando. Aquele pai, aquele que você tem que ser o herói, você vai acabar sendo o herói dessa criança. Hoje eu vejo a vida com muito mais esperança, né? Zero egoísmo, esperança e realmente esperança por um mundo melhor aí, principalmente pela filha que eu tô criando, tô colocando esse mundo aí para ajudar, né? Bom, a paternidade me transformou como uma pessoa melhor, né? Fez enriquecer como pessoa, como ser humano, tem me fortalecido a cada dia, né? Com os momentos com os filhos, né? Que nos surpreende a cada dia. Então é uma crescente, né? Como ser humano, como pessoa, né? Como acolhedor e como referência. Eu acredito que a experiência da vida é que ensina a gente a viver. Cada dia mais a gente vamos aprendendo e vamos passando por nossas famílias o dia a dia. A paternidade transformou minha vida, né? De uma forma radical. Porque eu fui pai muito novo, com 23 anos, então isso amadureceu bastante. Depois veio meu segundo filho e tudo mudou na minha vida. Então eu enxergo o mundo de uma forma diferente do que eu enxergava, em termos de compromisso, de responsabilidade. Então eu sabia que tinha pessoas que dependiam de mim. Bom, a paternidade, ela fez enxergar a vida de forma diferente, né? Hoje eu valorizo muitos pequenos momentos e aprendo cada dia mais com as crianças, fazendo com que a gente transforme momentos em emoções reais, né? E é muito importante cada dia, cada aprendizado, cada passo. A paternidade da minha vida, ela me transformou através dos meus pais, né? O ensinamento que ele me ensinou muito, ao trabalho e à convivência que ele me ensinou até. A paternidade, ela mudou totalmente a minha vida. Hoje eu tenho uma filhinha de 4 anos, né? Então ela me fez enxergar os pequenos gestos, as pequenas coisas de uma forma diferente. Amar mais, respeitar mais, estar mais próximo e cuidar mais das pessoas. A transformação não está apenas nas conquistas, eu acho que e sim no que deixamos de exemplo. Primeiramente, é bem difícil falar sobre a paternidade. Eu acho que eu sou pai de 3 filhos, do Luiz, do Luca e do João, e o Luiz aprendeu como pai e que existe um amor maior além de ser filho. Então, meus filhos hoje eles me completam, além de ser filhos, são meus grandes amigos e é tudo para mim. Hoje eu vivo através deles. Me trouxe amadurecimento para minha vida, né? Comecei a trabalhar cedo, meu filho chama Juan, né? Tem 14 anos, então me fez o amadurecimento mais cedo, né? Tive que amadurecer mais cedo pela paternidade. Amo muito meu filho, faço de tudo por ele, né? Então, educação, toda a parte tipo assim, do que eu não tive para ele, né? Tipo assim, e acho que é isso. Seu filho, né? Para sua filha. Que valor ou ensinamento você aprendeu sendo pai que leva para sua vida profissional? Eu diria
resiliência, porque quando a minha filha é pequena, você quer falar uns nãos e ela não entende, né? Não compreende isso ainda. Então eu diria resiliência para resolver conflitos, e que eu acho que no dia a dia do trabalho também é extremamente importante. Então acho que resiliência. E o paralelo no ambiente profissional é essa dualidade entre a disciplina, a direção e ao mesmo tempo o amor, o afeto. Sem dúvida nenhuma, no ambiente profissional a gente também faz essa dualidade, porque nós estamos falando de pessoas, não de máquinas, né? Então tem a questão da liderança, do exemplo, da direção, da decisão, e ao mesmo tempo tem a conexão com aquela pessoa, a escuta, realmente uma troca, né, muito grande. Então isso é o que eu trago da paternidade para dentro do ambiente corporativo. O exemplo, que cada comportamento, cada atitude inspira, motiva as pessoas ao nosso redor, independente se é na nossa vida pessoal ou na nossa vida profissional. Acho que a inspiração e esse exemplo é o que eu levo tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Desafios. Estou 19 anos no Grupo Açotubo. Eu percorro 60 quilômetros para ir, 60 quilômetros para voltar. Tudo isso em amor ao meu filho, em criar ele e mostrar para ele que tudo é possível. Hoje que eu tenho, que nós e minha esposa conseguimos, conquistamos para ele, é muito gratificante saber que eu consegui, nesses 19 anos, e ainda continuo persistente, motivado em dar o meu melhor aqui, tanto no grupo e quanto para ele. Respeitar o tempo de aprendizado, né, dos nossos filhos, e respeitar o tempo de aprendizado também na vida profissional, que tudo passa. Há bastante responsabilidade, muita responsabilidade, e você tem outra visão totalmente diferente, né? E aí, trazendo para o mundo do trabalho, para o mundo corporativo, a gente tem que ser responsável, a gente tem que se dedicar, que trazer o nosso melhor, como eu tive que trazer o meu melhor com pouca idade, para me dedicar à minha filha e à minha família. Responsabilidade é o que move, né, a questão da criação dos pequenos, né, e o primeiro pensamento é sempre eles, depois a gente. Então acho que isso. Verdade acima de tudo. Sempre verdade e justiça. Aprendi que liderar é servir, e esse princípio levo para a minha família e para a minha vida profissional todos os dias. Responsabilidade, né? Então, assim, a partir do momento que a paternidade surgiu na minha vida, aprendi a ser mais responsável. Então isso veio pro trabalho também. O ensinamento de estar sempre presente, né? Sempre dando o seu melhor. Você sempre tem que estar presente, tem que estar alegre, trabalhando, e você tem que passar isso pro seu filho, né? Ser comprometido, ter força de vontade e sempre lutar. Acredito que seja a responsabilidade. Quando eu fui pai, né, eu entendi que eu tinha que ter responsabilidade com o meu filho, tinha que ter responsabilidade com a minha vida, com a minha família também. Então acredito que isso trouxe uma responsabilidade grande, e eu acabo transferindo isso aqui para a empresa também, porque tudo que eu faço, tudo que eu não faço, acaba batendo no meu filho, acaba esbarrando nele. Então isso eu tento levar para minha vida também. Quando você gera um ser e ele é dependente de você, você muda muito nesse aspecto, porque você não pensa mais só em você, e você é obrigado a pensar que você tem que suprir todas as necessidades dessa nova, né, desse novo ser. E a mesma coisa para a empresa, quando a responsabilidade, né, principalmente quando você vai galgando cargos maiores, você tem responsabilidade sobre uma coletividade, né, sobre pessoas que também dependem daqui do sustento para levar para casa e cuidar dos seus filhos. Então, a responsabilidade é muito grande nesse aspecto.
Então é uma correlação, né, do meu filho com essa comunidade que a gente tenta, né, suprir. E questão de ensinamento é resiliência. É aprender, errar, ser melhor, aprender cada vez com os erros, né? É a máxima que a vida é uma lição e é uma constante de aprendizado. Eu acho que é uma relação totalmente proporcional, né? Da gente ser exemplo tanto no que fala como nas atitudes do nosso dia a dia, sabendo que hoje tudo que a gente faz tem uma influência muito grande em cima dos nossos filhos. E aí essa relação de ser bastante consciente nas atitudes, nas escolhas, no direcionamento que a gente tem que ter. E quando vem para o trabalho, automaticamente, até pela posição, a gente ser exemplo não só pelo que a gente fala, né, mas pelas atitudes também. Olha, o maior ensinamento que eu tenho é que a gente tem que estar aprendendo a todo momento, né, com nossos filhos, né, estando presente, né, orientando os mesmos, né, com essas dificuldades que o dia a dia vai proporcionando, né? Porque nós também já fomos filhos, né? Nós temos nossos pais como referência, nossos avós, né? Temos nossos princípios, nossas culturas, e isso é a base de tudo numa família, né? Família ela é fundamental, pai, mãe, isso é fundamental. Então isso me ensinou bastante e é o que eu tenho colocado aos meus filhos, né? Que eles sejam sempre, em qualquer momento, pessoas a cada dia melhor. E o valor de ensinamento é a responsabilidade e o comprometimento em qualquer ambiente de trabalho. Eu acredito que seja através da minha criação com os meus pais, a respeitar sempre as pessoas que estão na minha frente. E foi assim que eu aprendi e é assim que eu estou levando a minha vida com a minha família. Eu trago o compromisso, né? A responsabilidade de pai, eu trago para o dia a dia. Sempre o que eu quero para meus filhos, eu quero na empresa, eu quero sempre o melhor. O que eu desejo para meus filhos é o ensinamento que meus pais deixou para mim e eu passará para ele de tudo bom e do melhor. Foi isso que eu aprendi toda a minha vida. Acho que no trabalho eu aprendi muito sobre liderança, né? Que eu procuro sempre ouvir, ensinar, incentivar meus filhos, assim como a gente aplica isso com a nossa equipe. O que eu tiro daqui de dentro da empresa para minha casa, acho que é o senso de justiça. Ser justo em nossas decisões, nossas ações e o todo. Talvez não é como sendo pai, mas talvez como história, e o que eu ensino muito para meus filhos, é a honestidade, é o caráter, é ser uma boa pessoa. E isso trago para o meu dia a dia, na minha vida profissional. Então, acho que é sempre ser o melhor de si, tanto na vida pessoal, como pai, como na vida profissional. Chega o mundo de forma diferente, né? A compaixão ao próximo, o amor pelo próximo, né? Pela pessoa. O companheirismo, a dedicação, a responsabilidade, comprometimento, caráter, em primeiro lugar, né? E a família, a base de tudo, né? Bom, ser pai, primeiramente, eu devo agradecer ao berço, o que meus pais nos trouxe para a nossa vida. Caráter, educação, e devo muito a eles. E ser pai me trouxe um ensinamento para a vida profissional. A preocupação constante com os nossos filhos, os nossos funcionários, de como honrar os nossos compromissos para deixar o melhor para cada um deles e o futuro dessas crianças. Um feliz Dia dos Pais a todos e que Deus abençoe todos os seus familiares.